Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que é arquiteto, você que é designer de interiores. O tema hoje do nosso encontro, da nossa aula hoje é pare de perder tempo com o Instagram. Um pouco polêmico, mas antes, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Litelton, eu ajudo arquitetos a faturarem 20, 30, 40 mil reais todos os meses com qualidade de vida. E hoje eu trouxe esse tema para a gente poder conversar aqui, tá? Um tema um tanto quanto polêmico, é verdade, mas eu quero chamar a atenção para você. Primeira coisa, parar de gerar conteúdo errado. Parar de gerar conteúdo errado. Por quê? Uma grande quantidade de conteúdo, eu vejo centenas, milhares de arquitetos fazendo muito conteúdo, gastando muito tempo, mas de que adianta você fazer um volume muito grande de conteúdo se você está falando com a pessoa errada, tá? Você tem que, de uma vez por todas, parar de perder tempo com isso. Perder tempo, gerando conteúdo sem gerar resultado. Com certeza, se você parou para analisar aí, eu quero que você faça isso, tá? Daqui a pouco eu vou começar a escrever aqui para você desenhar, para você entender. Um dos 10 últimos conteúdos que você postou, ele te trouxe cliente? Ele te trouxe pelo menos alguma pessoa dizendo: oi, tudo bem? Quero falar com você, preciso de um projeto, quero conversar com você. Se os 10 últimos, 5 últimos conteúdos que você postou, você não teve resultado, não teve ninguém dizendo: oi, quero conversar com você, provavelmente você está num caminho um pouco de perder muito mais tempo e não está gerando resultado. Agora, ou de seguidor, ou de pessoas pedindo orçamento, tá? Agora, esse tema também é para você parar de atrair outros profissionais para o seu perfil. Você já parou para perceber que todo dia chega um, dois, três, cinco, 10 outros profissionais para seguir você? Provavelmente você tenha observado isso, tá? Então, eu quero que você fique ligado nesse tema aqui. O que que esse tema não é? Não é para você abandonar de uma vez por todas o Instagram. É para você aprender a gerar o conteúdo para atrair o cliente certo, tá? E o que que você vai ter de benefício ao começar a falar com o cliente certo? Você entender que o seu conteúdo é uma oportunidade, precisa ser uma oportunidade para você se conectar com as pessoas, para você fazer com que essas pessoas sejam impactadas com a sua informação, com o seu trabalho, para que seja o início de um relacionamento de potenciais clientes. Porque o que eu mais vejo são pessoas gerando conteúdo. 3D não se fala, né? Parece que hoje todo mundo só sabe postar 3D, 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 e isso termina cansando quem está do outro lado também, tá? Então, eu quero marcar isso aqui, conversar isso aqui com você. Vou abrir um board aqui para a gente poder pensar. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, ó, eu escrevo, minhas letras são terríveis, tá? Era para eu ser médico, mas terminou que eu vim aqui virar mentor, consultor. Então, minhas letras são terríveis. Então, ó, primeiro, parar de uma vez por todas, tá? De atrair pessoas erradas. É isso que eu quero que você comece a pensar sobre isso, parar de atrair pessoas erradas. Segunda coisa, parar de falar com outros arquitetos, parar de falar com outros profissionais. Gente, outros profissionais não vão contratar você. Não vão, não vão, tá? Profissionais. Terceiro, ter uma comunicação mais assertiva. Mais assertiva. Se você tem uma comunicação mais assertiva, você vai aprender que as pessoas precisam começar, iniciar um relacionamento com você. Um relacionamento. Litelto, o que que é esse relacionamento? No mínimo, ele te chamar no direct, ou ele te chamar no WhatsApp, tá? Não tem jeito. É assim que você vai conseguir fazer vendas. E, quinto, você vai ter um volume maior de quê? De visualizações, e você vai ter um volume maior de leads. Entenda leads como potenciais interessados.
isso aqui. Então, eu tenho certeza que no final do dia a gente vai bater um papo sobre essas coisas. No final da aula, né? Não é do dia não, da aula aqui de hoje, você vai ver essas coisas aqui. Tudo bem? Então, primeira coisa, já marca aí, já marca o que está acontecendo, se isso aqui, ó, se isso está acontecendo com você, se você está conseguindo gerar esse tipo de situação aí no seu feed, no seu perfil, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, como que a gente vai fazer para a gente poder ter uma comunicação mais para parar de acontecer isso aqui? Primeira coisa que eu quero que você pense. Primeira coisa. E tá aqui talvez esteja o primeiro e o mais importante erro que você está cometendo. Primeira coisa é falar com o cliente ideal. Gente, isso aqui parece ideal. Tá vendo que eu não... Ideal. Cliente, ó, eu começo a misturar as coisas, tá, gente? Cliente ideal. Então, vamos pra lá. Primeira coisa, o que é que eu mais vejo? As pessoas vêm para o Instagram, começam a postar um monte de coisa. E eu percebo uma coisa muito grave. Existe até, às vezes, um volume grande, mas para quem é esse conteúdo? Tudo que você faz na internet, tudo que você faz nas redes sociais, ele tem que ter uma intenção. Ela tem que ter uma intenção de atingir um alvo. Olha como eu sei desenhar um alvo. Isso aqui é um alvo, tá, gente? Imagina que isso aqui é um alvo. Ele precisa chegar a atingir um alvo. Qual é o grande problema? Que eu vejo um monte de gente, você pode estar fazendo isso, tá? Muito conteúdo, mas sem estar direcionando esse conteúdo para um alvo. E que alvo é esse? Esse cliente ideal. Se você não tem clareza de quem é esse cliente ideal, você simplesmente não vai conseguir atingir a pessoa certa. Vou dar um exemplo simples. Olha só, se eu estou falando em... Vamos lá, eu vejo isso com frequência, tá? Eu quero atingir projetos maiores. Projetos maiores não significa dizer projetos de luxo, tá? Não é só isso. Mas eu quero atingir projetos maiores. Por exemplo, um projeto inteiro, um apartamento completo. E eu só falo de reforma de banheiro, não sei nem como é que desenha um banheiro, tá, gente? De banheiro, tem um banheiro. Eu vou atrair o quê para meu serviço? Vou atrair pessoas interessadas em banheiro. Agora, se eu começo a falar ainda, uma reforma de banheiro pequeno, eu vou atrair pessoas que têm banheiro pequeno. Então, aquilo que eu estou postando, de alguma maneira, se conecta com alguém. Eu só não sei se esse alguém é o nosso cliente ideal ou não, é a pessoa que eu quero atrair ou não. Até aqui, tranquilo? Cliente ideal? Se você não tem clareza de quem é o cliente ideal, você vai gerar muito conteúdo, mas um conteúdo que não se conecta com ninguém, com absolutamente ninguém. Aqui, para mim, tá o cerne de tudo sobre rede social. E aí eu já vou deixar um convite aqui para você, tá? Um convite. Se você não tem clareza do seu cliente ideal, você vai fazer um favor para mim. Você vai mandar uma mensagem aqui no meu direct, dizendo assim, Litel, me ajuda com o cliente ideal. Eu vou te ajudar a você encontrar o seu cliente ideal. Eu desenvolvi um método muito simples de você entender quem é o seu cliente ideal, tá? Existem centenas de ferramentas aí, persona, avatar, tem um monte. Eu tenho um jeito muito mais simples porque de você entender quem é esse seu cliente ideal. Tá? Vamos voltar aqui. Então, cliente ideal, gente. Esse cliente ideal, ele vai determinar absolutamente tudo que eu vou falar. Tudo que eu vou falar. Tudo que eu vou fazer de conteúdo. Seja no direct, seja no Stories, seja no Reels, seja no feed. Não importa. Eu tenho que tudo comunicar com essa pessoa aqui. Ponto 1. Ponto 2 que eu quero trazer para vocês. Você não tem que falar o que você quer. Olha que coisa interessante. Litel, eu ouço muito isso, tá? O perfil é meu. Eu falo o que eu quero. Não. O perfil é seu para você falar o que você quiser, se você quiser continuar tendo o resultado que você tem. E se você estiver tendo um bom resultado, você não estaria aqui assistindo essa aula agora, tá? Direto. Ou se você não quisesse melhorar. Então, assim, ó, falar o que quer. Falar o que quer.
Gente, olha só. Eu adoro duas coisas. Eu adoro comida, adoro, assisto todos os programas de culinária que você imaginar, tá? Eu assisto, tudo TV fechada, MasterChef, o que você imaginar, eu assisto. Culinária. E adoro carro antigo, carro esportivo, assisto todos os programas também, tive carro antigo, todos os programas eu assisto, tá? O que você imaginar, eu assisto. Agora, será que esses dois conteúdos são conteúdos que interessariam a você? Ou, na hora que eu começasse a falar de carro, você, que é arquiteto, que quer fechar, que quer faturar 20, 30, 40 mil reais, você iria se conectar comigo? Provavelmente não. Ou culinária? Provavelmente não. Talvez até sim culinária, né? As pessoas, todo mundo gosta de comida, né? Programa de comida, mas não é o meu forte. Também não sei fazer vídeos dessas coisas, tá? Eu gosto de assistir, gosto de cozinhar e tal, mas não sou um especialista. Então, gente, eu não tenho que falar do que eu quero. Eu não tenho que falar do que eu quero. Eu tenho que falar do que o meu cliente ideal, ele quer e é meu alvo, ele quer e precisa ouvir de mim. Então, eu vejo um monte de gente falar de uma forma muito ampla. Então, o que é que eu quero que vocês entendam sobre cliente ideal? O mercado, ele é gigantesco. O mercado, ele é gigantesco. Muita gente. Eu não sei nem, consigo nem desenhar todo mundo aqui. Você não vai conseguir vender para todo mundo. Então, o ideal é que você faça um recorte desse público aqui, ó. Imagina, pega isso aqui e multiplica por 1 milhão de pessoas, tá? É melhor você falar de forma específica para 2 pessoas e conseguir impactar essas 2 pessoas e fazer elas levantarem a mão e ficarem felizes, tá? Ó, felizinho, bonitinho. Gente, eu sou péssimo desenhando, tá? Dá risada não, que é bullying, tá? Do que eu querer falar com todo mundo, e não me conectar com ninguém. Então, quanto mais específico você é na sua comunicação de falar o que esta pessoa aqui quer ouvir e não de uma forma genérica, você vai ter mais chance de fazer a pessoa levantar a mão. O que é levantar a mão? Todo o seu objetivo de conteúdo na rede social é fazer o conteúdo levantar a mão. O que é levantar a mão? É curtir, é comentar, é mandar um direct. Porque na hora que ele comenta, ele abriu um relacionamento com você. Na hora que ele manda um direct, ele abriu um relacionamento com você. E aí você vai conseguir estreitar esse relacionamento e aprofundar no que essa pessoa quer até oferecer uma proposta de preferência irresistível para esse cliente. Então você não tem que falar o que você quer, mas o que o outro quer. Então, um exercício simples que eu vou passar no final para você aqui já já. Vou passar um exercício para você entender isso aqui, tá? Então, ó, passo 1, ter clareza de quem é o cliente ideal. Passo 2, saber exatamente o que essa pessoa quer e precisa ouvir de você para que ela possa se conectar com você. Passo 3, eu quero trazer aqui uma coisa importante, tá? Que é você parar de falar de forma técnica. Falar de forma técnica. O que é falar de forma técnica? Por favor, o seu cliente não estudou 5 anos de arquitetura para entender termos técnicos. E as pessoas não querem saber de forma técnica. Não querem. Se eu começar a falar com vocês aqui, ó, gente, hoje eu quero falar para você qual é o seu CAC, qual é o seu ROI, qual é a sua taxa de retorno. Gente, vocês não vão entender. Isso aqui é de forma técnica. Não é interessante para vocês. Agora, se eu pegasse aqui, ó, pegar só essa palavrinha aqui, ó, CAC. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Qual é o custo? Quanto custa você adquirir um novo cliente? Um novo cliente pagante? Você gasta quanto? Ah, eu gasto R$ 50, R$ 100. Você saberia me dizer isso?
Agora, se eu pergunto assim, não, qual é o seu CAC? Não é só porque é uma sigla, não, tá? É porque é um termo muito técnico. E você não quer saber disso. Você não quer saber disso. Então, o 3 aqui, ó, é você falar de forma, vou repetir aqui, falar não técnico. E o que que é falar não técnico? É você trazer para uma linguagem comum. Uma linguagem comum, tá? Comum, comum, ou seja, para um leigo. E aqui está o problema de você atrair muitos arquitetos para o seu projeto, para o seu Instagram, para o seu perfil. Como você fala de forma técnica, eu vou dar um exemplo, tá? Eu falo assim, ó. Gente, como escolher o tamanho de rodapé ideal para a sua casa? Eu fico aqui pensando, eu como um consumidor final, eu quero lá saber como escolher o tamanho ideal ou como fazer uma planta, assim, ó, planta de pontos elétricos. Gente, ponta de elétricos. Deus é mais, tá? Eu quero lá saber o que que é uma planta de pontos elétricos, juro para vocês. Eu só sei porque eu trabalho com vocês aqui hoje, mas sei lá, há 5 anos atrás eu não saberia o que é isso. Se o cliente não sabe. Agora, se eu falasse da seguinte maneira, hoje eu quero mostrar para vocês como que você pode evitar um grande erro comum na reforma da sua casa. Quando você faz uma reforma sozinho, por exemplo, é fazer uma sobrecarga na sua tomada, na sua tomada. Gente, olha só, muita gente, quando vai fazer uma reforma, não dimensiona a quantidade de tomadas ideal, por exemplo, para a sua sala. Imagina que aqui você vai ligar uma TV, vai ligar uma Sky, vai ligar isso, um som. Isso aqui ó, pode ficar sobrecarregado e provocar um curto-circuito. E esse curto-circuito pode levar a um incêndio, e claro, um incêndio pode colocar em risco a vida da sua família. Gente, será que uma pessoa para ouvir aqui, ó, como não colocar a família em risco? Claro que sim, mas ninguém quer saber de pontos elétricos, tá? Então é por isso que você atrai muitos arquitetos, muitos profissionais por perfil de vocês. Vocês falam de forma muito técnica, tá? Qual a diferença? Qual a diferença de um porcelanato e de uma cerâmica? Gente, aí a pessoa vai falar, a cerâmica é feita de um material, blá, 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 blá. A porcelanato é feita de um material, blá, 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 blá. Quando eles não querem saber disso. Eles querem saber do benefício disso, tá? 3 pontos a gente já trouxe. Cliente ideal, falar o que o cliente quer ouvir e parar de falar de forma técnica. E qual é o jeito certo, então, de fazer uma comunicação mais assertiva? Vou recapitular. Qual é o jeito certo? Jeito certo, jeito certo. Clareza de quem? Até aqui você já entendeu. Clareza de quem é o seu cliente ideal. Clareza de quem é seu cliente ideal. Ponto 1. Quais são os problemas que eles têm? Quais são os desejos que eles têm? Quais são, a gente chama de dores, sabe? De dores, dificuldade, dúvidas. Dúvidas. Uma dica para você. Não sabe o que fazer? Se você parar hoje, durante 5 minutos, e pensar assim, ó, voltei de uma obra agora, voltei de uma reunião do cliente. Ó, tô aqui pensando, tá? Quais eram as 5 principais dúvidas desse cliente? As 5. Dúvida 1, dúvida 2, dúvida 3, dúvida 4, dúvida 5. Aí você vai parar e dizer, tá. Do que você tem que falar? Se essa pessoa teve essa dúvida, provavelmente outras pessoas também terão essa dúvida, tá? Também terão essa dúvida. Ok. Jeito certo, conhecer o cliente ideal e suas dores, suas necessidades, tá? Porque essas dores e desejos, vou até colocar aqui, desejos e dúvidas, vão criar o quê? A sua linha editorial.
Ah, Litelton, mas eu só tenho que falar das dores. Não, você vai mesclar. Vou falar aqui de uma dúvida, vou trazer aqui um exemplo, um projeto que eu já fiz que resolve essa dúvida. Vou aqui trazer um 3D ou um vídeo que talvez mostre a resolução, né? Um antes e depois, por exemplo, dessa dúvida. Pode ser um jeito de você fazer, tá? Então, e a terceira coisa que eu quero que você traga, linguagem simples. Eu chamo de linguagem para leigos, como se fossem leigos. Você tem que falar como se estivesse falando para uma criança. A criança não sabe, um leigo, tá? Leigo, tá? Então, três pontos aqui, três pontos para a gente matar um resumo da nossa rápida aula de hoje aqui. Então, nós falamos de que você deve parar de postar no Instagram. Sim, se você parar, se você continuar fazendo errado, é melhor você não gastar tempo. Por quê? Porque você poderia estar fazendo uma outra coisa. Agora, quer fazer certo? Tá aqui, ó. Definir o cliente ideal, definir as dores e desejos desse cliente, encontrar uma linguagem simples que seja sua. Não é falar também como se estivesse falando com um bebê, não, tá? Por favor. Mas é um jeito seu de falar. Eu não sei se você vai gravar vídeos, tá? Pode ser também, tá? Pode ser, não tem problema nenhum. Mas a maioria das pessoas fica pensando assim, ah, Litelton, mas eu não sei gravar vídeo, tenho medo de aparecer. Os três principais medos de vocês aí, tá? Primeiro, medo de aparecer. Será que eu preciso realmente aparecer? Olha só, aparecer. Eu vou dizer a você que no mundo onde nós temos inteligência artificial que faz 3D melhor que você, onde vai estar seu diferencial? Onde vai estar seu diferencial se todo arquiteto acha que tem que fazer um 3D maravilhoso? Cara, seu diferencial vai ter nisso aqui, ó. As pessoas contratam você pela sua energia, sua competência prática e sua competência técnica. Então, eu sempre acho que aparecer é um caminho, tá? Você gerar essa conexão, gerar essa empatia com as pessoas. A segunda coisa, não sei o que postar. Não sei o que postar. Já dei aí o que é que você tem que fazer. Não sabe o que postar. Não sabe o que postar. E a terceira é, não quero ser escravo do Instagram. Cara, não quero ser escravo do Instagram. Tá tudo certo. Por quê? Porque agora que você conhece seu público-alvo, o que ele quer ouvir, e de uma forma simples, você vai montar conteúdos mais estratégicos. Em vez de você fazer 2 postagens por dia e não ter resultado nenhum, ou 7 postagens na semana e não ter resultado nenhum, eu, sinceramente, prefiro que você faça 4 de forma assertiva e tenha muito mais impacto. E tenha muito mais impacto, tá? E tenha muito mais impacto. Isso vai fazer as pessoas levantarem. E o outro grande erro que eu quero até, ó, o outro grande erro que eu quero fazer um item só dele aqui, ó, que é CTA, gente. CTA, o que que é CTA? Call to Action. O que que é isso aqui? Uma chamada para ação. Todo o conteúdo que você faz, você tem que chamar o cliente para quê? Para vender? Não necessariamente, mas para interagir com você. Vou dar um exemplo. Gente, olha, estou aqui visitando esse apartamento, tá? Ó, eu faria assim, ó. Um exemplo. Pega o celular aqui. Gente, estou aqui visitando essa obra hoje. Isso aqui é um apartamento de 4 quartos, onde a gente está fazendo o apartamento completo. Completo. Do projeto até a obra final. E olha só, vou mostrar para vocês hoje apenas a sala de estar. Nessa sala de estar, o cliente pediu que tivesse um espaço adequado para leitura. Então, nós fizemos uma iluminação adequada num cantinho específico para que ele possa fazer uma leitura de forma mais confortável. Por isso, nós utilizamos uma luz mais indireta, tal, tal, tal.
Beleza, falei do benefício, tá? Agora, se você está aí vendo a gente agora, também quer ter uma casa, está pensando em reformar um apartamento, está comprando um apartamento, quer ter uma casa, uma sala de estar como essa, manda uma mensagem aqui no direct para a gente trocar uma ideia sobre como que a gente pode também fazer um projeto assim na sua casa ou até tirar qualquer dúvida que você tenha. Simples assim, chamada para ação. Chamada para ação. E aí, sim, você vai fazer com que ele interaja, faça com que ele interaja com você, abrindo o quê? Abrindo um canal de confiança. Porque vender é confiança, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha servido para você de alguma maneira. Primeira coisa, entender quem é o seu cliente ideal, parar de ser escravo do Instagram, parar de gerar conteúdo errado todos os dias, fazer você se conectar, fazer você abrir oportunidades de negócios. Eu quero que você comente aqui embaixo se você foi útil esse conteúdo, tá? Serviu. Quero que você, se você tem dificuldade ainda, você vai lá no meu direct, me chama no meu direct, diz assim, Litelto, quero ter clareza maior sobre o meu cliente ideal. A gente vai sentar, vou parar alguns minutos aqui do meu dia, a gente vai montar um plano de ação para você definir melhor o seu cliente ideal, tá bom? Então, aproveita, comenta, curte aqui, você pode até compartilhar com algum outro colega seu que também está te seguindo nas redes sociais aí, tá? Para ele aprender também a fazer conteúdo ideal, o cliente ideal. É isso aí, gente. Forte abraço e até o próximo episódio. Até mais.